O Espírito em Revista está no ar aqui pela sua TV Mundo Maior. Hoje contamos com a presença de Décio Norberto e Vitor Rebelo. Continuamos com a série sobre os 7 pecados capitais. Vamos conversar hoje sobre o artigo A Vaidade da Revista Espírita de junho de 1860. Eu acho interessante a gente começar conceituando vaidade, né? Isso aqui. A gente vai conseguir abordar todas as possibilidades. Mas o que seria vaidade? Uma boa pergunta. Bom, isso está dentro dos 7 pecados capitais. E a vaidade é classificada quando nós temos um sentimento, né, de chamar a atenção das pessoas além do que deveria. É claro que todos nós temos, de uma certa forma, esses sentimentos. Eu, ao ler e estudar esses temas, eu percebi que eu sou vaidoso. Então, eu tenho a vaidade. O fato de a gente ter a vaidade não é um crime, mas a gente não pode dar muita atenção a essa vaidade. Nós temos que tentar neutralizar essa vaidade na medida do possível. Então, cuidar do corpo é uma vaidade, mas é importante. Então, ter essa parte, fazer exercício, é claro, você ficar só fazendo exercício físico não é o ideal. Mas fazer exercício físico é bom para a saúde. Então nós precisamos ter cuidado aonde a gente fala, não, eu não sou vaidoso. Então eu já estou tendo vaidoso aí porque eu estou dizendo uma coisa da qual eu não sou. Então eu preciso tomar cuidado com isso. O que a gente não pode é deixar que essa vaidade nos domine. Então tudo entra do equilíbrio. Como nós sabemos dentro da codificação, codificada por Allan Kardec, né, nós somos um planeta de provas e expiações. E nós somos espírito da terceira ordem. Então nós temos a tendência de o corpo, a parte material, dominar a parte espiritual. Chegará o dia que a parte espiritual dominará a parte física. Aí ok. Mas até lá nós vamos fazer esse exercício até o dia que a gente vai desprender disso. Como que a gente sabe que a gente está extrapolando, Vitor? Como é que a gente sabe quando nós estamos na vaidade saudável, na vaidade que nos auxilia de uma certa forma, e quando a gente está cruzando a ponte rumo a um campo aí perigoso? Eu acho que como o Décio colocou, o problema é quando a coisa te domina. Né? Ele falou a questão de você ser dominado. Pessoalmente, eu costumo perceber que quando a coisa começa a me causar um mal-estar, começa a me dar uma sensação de que aquilo não é legal, aí eu começo a perceber, bom, então não é o caminho certo. Porque muitas vezes a nossa razão, nossos conhecimentos teóricos, eles não são uma bússola muito segura não, porque muitas vezes a gente é muito confuso. Às vezes a gente fica tão atolado de teorias que a gente não tem uma bússola segura para saber onde que a gente está caminhando. Então eu acho que nesses momentos a consciência, o sentir é uma grande orientação que nós podemos ter. Então, quando eu percebo que aquilo começa a me causar um mal-estar, um sofrimento, uma ansiedade, algo como se eu estivesse sendo dominado por aquilo, ou seja, se eu começo a cair num conflito interior, é porque então a coisa está passando dos limites e, como o Décio falou, eu estou começando a ser dominado. Eu acho que, como diz a Bíblia, né, vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Eu acho que a gente tem aqueles nossos pouquinhos de vaidade, outros um pouco mais. Na minha opinião, toda vaidade ela reflete uma carência de afeto. Eu acho que a grande doença do nosso século, ou talvez a grande doença de todas as eras da humanidade, é a carência afetiva. Hoje as pessoas não se olham, elas se veem, mas não se enxergam em termos de ser humano. A gente olha para o outro e vê a profissão do outro, vê aquele sujeito, aquele cidadão, aquela persona, mas a gente não olha para o eu interior, para o ser humano que está na nossa frente e nem olhamos para o nosso interior também. A gente vive querendo camuflar as nossas carências. Então, é muito mais fácil, ao invés de eu assumir as minhas carências de afeto, que naquele momento na minha vida eu tenho, eu assumir essas carências, eu me coloco numa atitude um tanto quanto de fragilidade. Tem que ter coragem para você assumir que você é carente. Então é muito mais fácil eu mascarar essa carência. Como? Eu posso, usando o próprio exemplo do Décio, ao invés de eu ficar fazendo ginástica pelo lado
da saúde física e, consequentemente, pelo lado da estética, eu vou focar totalmente na estética. Então, a minha preocupação vai ter um corpo perfeito de acordo com os padrões estéticos do momento. Eu quero ter aquele corpo saradão para ficar igual um modelo. Isso é uma máscara, eu estou mascarando uma necessidade interior. Então, aí, a vaidade, ela é algo ruim. Porque eu não estou resolvendo um conflito interno, eu não estou resolvendo uma carência, consequentemente eu não estou evoluindo, vamos dizer assim. Porque eu não estou progredindo no meu autoconhecimento. Então eu acho que existe uma diferença entre dignidade. Não, vou me vestir bem. Por exemplo, eu não iria vir aqui na televisão de chinelo havaiana, de camiseta regata, mesmo se tivesse um calorzão. A gente tem que ter um bom senso, de acordo com o ambiente onde estou. Isso se chama dignidade, né? Uma dignidade de apresentação. Eu quero usar meu bom senso. Outra coisa é aquela preocupação com a minha estética de forma exacerbada, que me cause um conflito. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Perfeito. E com relação à vaidade, de uma forma geral, a gente sempre associa a imagem, né? A gente lembra lá do Narciso, né, olhando ao espelho. Então a gente fala, o vaidoso é aquele que está sempre com a roupa perfeita, ou que malha, ou etc. Mas existem outras formas de vaidade também, né, Décio? Quer dizer, não é só, a vaidade não é só o culto à beleza exterior. Às vezes é o culto ao conhecimento, ele quer ter mais conhecimento que os outros. Tem outras formas, não tem? É bem colocado por você, é bem legal. E tem aí, a gente pode lembrar até a parábola dos talentos. Jesus conta da parábola dos talentos, que um senhor vai viajar, dá 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o terceiro. E quando ele volta, ele vai pedir contas, tal. Aquele que ganhou 5 acabou multiplicando os 5, ganhou 2, multiplicou os 2, e o que recebeu 1 guardou, e quando o senhor voltou, ele devolveu. E aí a gente pode pegar um conceito que você colocou, quando nós recebemos temos essa dádiva da inteligência, de usar a inteligência, porque o espírito tem a inteligência, né? Porque o espírito, como Deus é a inteligência suprema, o espírito é a inteligência. Então, dentro dessa inteligência, nós podemos usá-la se o nosso corpo físico permitir. A gente pode vir com uma limitação. Então, nós recebemos o conhecimento, aprendemos e guardamos na gaveta esse conhecimento. Não contribuímos, não compartilhamos esse conhecimento, às vezes por orgulho. Às vezes eu me pego no orgulho, porque quando a gente vai se propor a fazer uma palestra, a gente quer fazer a melhor palestra. Quando a gente vai participar de um programa da TV, quer fazer o melhor programa. Por quê? A gente não aceita as nossas limitações. Então, cada um tem que dar o seu quinhão. Eu posso contribuir com isso. O Victor pode contribuir com mais. O Cleverson com mais. O banquete está formado e aquele que precisar utiliza da melhor forma possível. Então, eu vou dar o meu quinhão. Então, não só a parte física, como o Cleverson comentou, mas às vezes do conhecimento também. Então, aquele que está do meu lado, seja no trabalho profissional, seja no trabalho voluntário, precisa também da minha atenção e precisa também que eu compartilhe o conhecimento. Eu acho que isso é bastante interessante, porque a gente começou falando que a vaidade tem uma amplitude muito grande de aplicação. E, às vezes, a pessoa, né, o Victor falou muito bem disso, a gente tem uma tendência de mascarar os nossos problemas e disfarçá-los pelo lado da virtude. Então você pega muitas vezes um trabalho qualquer de assistência. Você gostaria de ir lá liderar esse trabalho? Não, eu não tenho a sua capacidade. Parece que a capacidade da pessoa caiu assim numa chuva e a pessoa ficou capaz. Ela lutou para aquilo, ela teve grandes dificuldades até conseguir organizar o trabalho, né? Então, uma outra pessoa que não tem essa experiência, evidentemente, vai ter uma certa dificuldade, uns mais, outros menos, até chegar nessa fase. E essa fase da dificuldade é uma fase, vamos dizer assim, de desprendimento, porque ele vai precisar da ajuda do outro, ele vai precisar encarar o fato dele não fazer um trabalho perfeito, e aí a gente percebe pontos de egoísmo, talvez, de orgulho, mas com certeza uma certa vaidade, de querer acertar 100% na primeira vez, de querer que tudo esteja maravilhoso. Na área da educação você vê muito isso, às vezes a pessoa dando uma aula, uma palestra, uma coisa assim,
e alguém conversando incomoda demasiadamente a pessoa. E às vezes eu falo, ó, eu acho que é um momento de reflexão. Você está incomodado porque a pessoa está atrapalhando o seu brilho, né? Você está incomodado porque como um ser humano não está fascinado pela sua palestra e pela sua palavra maravilhosa, qual é, na verdade, a causa desse incômodo, né? Qual é a origem desse incômodo? E se nós formos avaliar de uma forma talvez mais criteriosa, a gente vai começar a enxergar aí em alguns pontos muita vaidade, né? De querer ser o astro, de querer aparecer mais do que os outros. E num fundo, eu acho que o Vitor foi muito feliz nessa colocação, um fundo de, às vezes não de maldade da pessoa, mas uma necessidade interior, uma carência gigantesca com a qual ele não consegue lidar direito, né? Tem essa dificuldade de, às vezes, até compreender essa carência, verbalizar isso, falar, olha, eu estou falando com você, dá para você olhar para mim? Não, eu não quero que você converse com ninguém, agora é só comigo, tá? Estou precisando de exclusividade, alguma coisa nesse sentido, e aí a gente acaba descambando de uma certa forma para a vaidade, que é uma trilha meio perigosa, né? Porque ela pode ser o início aí de um acúmulo e de um caminho, algumas vezes, cuja volta seja bastante tortuosa, né? Muito bem, você pode e deve participar do nosso programa enviando um e-mail para o espiritoemrevista@tvmundomaior.com.br. Este bloco fica por aqui, mas não saia daí porque ainda temos muito programa pela frente. Até já! No bloco anterior, conversamos a respeito da vaidade, um pecado que anda longe da humildade. Muitas pessoas dizem ter essa virtude, mas como será que é ter humildade real no coração? Essa é uma coisa assim, uma expressão muito utilizada, né? As pessoas falam, eu tenho uma admiração grande e profunda por você no coração, um abraço no coração, né? Sempre remetendo aí talvez uma alusão a um sentimento real, interno do indivíduo. E isso é muito interessante, né, Vitor? Porque muitas pessoas elas têm uma capa de humildade, mas na realidade essa humildade não flui naturalmente. Talvez essa seja a palavra, né? Ela não vem do coração, não tem assim essa naturalidade. Como é que a gente conquista essa humildade do coração? Essa humildade sincera, ela é fruto de um autoconhecimento profundo e, ao mesmo tempo, uma autoestima profunda. Porque quando nós estamos conscientes do nosso valor, a gente se estima e a gente não projeta, a gente não coloca para fora aquela necessidade de sermos estimados. Claro que é muito bom a gente ter afeto, mas a gente depender da aprovação alheia ou da bajulação ou da estima alheia para a gente se sentir bem com a gente mesmo, aí entra no conflito. E aí o que a gente faz? Faz aquelas máscaras novamente. A gente muitas vezes cria uma máscara de humildade, já que a gente pode parecer santo, pode parecer iluminado, só que é uma humildade de fora, não é aquela humildade do simples de coração. Eu acho muito interessante quando Jesus coloca, né, que se você quer ser humilde, ao invés de se sentar lá na frente, senta lá atrás. Porque se o Senhor da casa resolver te colocar na frente, para você foi um grande ganho. Se ele falar, meu filho, vai lá para trás que tem alguém mais importante que você para sentar aí na frente, você vai se sentir humilhado. Então, coloque-se, tenha o seu quê? Uma moderação. Se estime, mas não queira criar aquela falsa status social, porque isso gera conflito. E tudo que gera conflito significa duas coisas. Um, que a gente não está em paz. Outro, que a gente tem que trabalhar. Então, por um lado, o conflito é bom, porque ele mostra que onde há fumaça há fogo. Vamos trabalhar aí esse fogo para poder transformar esse conflito em paz.
né? Agora, tudo faz parte de um processo. A questão da humildade, ela é muito confusa, né? Tem gente que fala assim, puxa, ele é rico, mas é humilde, ou ele é pobre, mas é humilde. A gente confunde humildade com dinheiro. Quando existe muita gente com pouco poder aquisitivo, que é soberbo, não tem nada de humilde, é arrogante, como a gente tem gente com muito dinheiro, porque trabalha honestamente, teve grandes oportunidades na vida, soube aproveitar, enriqueceu, mas continua com aquela humildade interior. Ele não coloca o merecimento dele no dinheiro. Ele coloca o dinheiro como uma consequência. Isso é humildade. E outra coisa que eu acho bacana também. A gente pensa assim, que ser humilde é a gente não se valorizar. Não, eu não mereço nada, não tenho preparação para nada, né? Ou não elogiar o outro, porque senão isso pode acabar com a humildade alheia. A gente confunde muito isso. É uma linha tênue que a gente tem que distinguir, né? É perfeito. Eu acho que principalmente essa questão de confundir a posse financeira da pessoa com humildade. E é comum na sociedade falar, é um senhor assim humilde, significa que ele tem poucos recursos econômicos. Quando na verdade esse é um problema moral muito bem colocado, né? Essa é uma questão de posicionamento da pessoa, do indivíduo em relação aos demais. E talvez a humildade possa ir no caminho aí do orgulho, né? Não é por coincidência que eles podem ser considerados como opostos, mas talvez a humildade esteja na ausência do bom senso, do indivíduo perceber qual foi a sua trajetória passada e o que tem para o futuro, né? No sentido em que, voltando ainda ao campo da aula, talvez, né? Alguma coisa assim. Às vezes você vê o indivíduo transmitindo conhecimento, você percebe que ele está se deleitando com aquilo. Não com o fato dele estar instruindo o outro, mas ele está usando aquele momento para provar, olha como eu sei muito mais do que você, eu sou maravilhoso. Né? Então, e isso fica assim muito presente para quem assiste. Não é? E em contrapartida, quando o indivíduo está no desejo de ensinar, de compartilhar e pergunta o que a pessoa, se ela tem dúvida, ou às vezes a pessoa está realmente num patamar de conhecimento muito avante, mas o outro faz uma pergunta e ele fala, olha que legal, né? E ele identifica isso como bom mesmo, como uma oportunidade de retratar algum conhecimento e tal. Eu acho que isso vai nos ajudar a nos orientar em relação à humildade. Agora, da mesma forma do que a vaidade, eu acho que a humildade ela pode ser aplicada em vários segmentos da nossa vida diferentes. Né? E nós recorremos mais uma vez ao Evangelho de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quando nós vamos pegar a dissertação desse ensinamento, vai dizer que bem-aventurados os humildes, os que aceitam ajuda, porque em alguns momentos da nossa existência nós ficamos perdidos, não sabemos o que fazer nessa crise mundial que nós estamos passando, aí, a crise financeira, que a crise tem, é só tirar o S, né, fica CRI, né? Então criar novas oportunidades. Então nesse momento, alguns amigos sem o trabalho, passando por dificuldade, nós temos que ser humildes, pedir ajuda aos amigos, passar o currículo, esse exercício de pedir ajuda à espiritualidade, à divindade. Então ser humildes. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão o reino de Deus e terão todos os benefícios se fazer por merecer. E quando o nosso amigo comentava, eu lembrei também de uma passagem do Evangelho que você falava sobre elogiar as pessoas, né? Às vezes, não pode elogiar as pessoas. Jesus elogiou. Estava refletindo sobre isso. Tem uma passagem do Evangelho que um doutor da lei chega para Jesus e fala, o que eu devo fazer para conseguir o reino dos céus? Aí Jesus volta a perguntar para ele, o que está escrito na lei? Ele fala, não matarás, não roubarás, tal. Aí Jesus responde, dissestes bem, vai, faça isso. Dissestes bem, tá falando, legal. Sim. O conhecimento você tem, agora exercite esse conhecimento, faça por merecer esse conhecimento. Assistindo um dos programas do Espírito em Revista, onde Ricardo de Bernardi estava presente, e o tema era, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E o Cleverson fez uma colocação que eu achei bem interessante, porque a gente está sempre aprendendo, e eu achei legal a colocação que ele fez.
Muitos os chamados, ou seja, as oportunidades elas são lançadas a todos. Poucos escolhidos, poucos os que aceitam a ajuda. Então vamos ser humildes e fazer a reflexão. Será que os talentos que eu estou recebendo nessa existência, eu estou fazendo jus a eles? Será que eu estou sendo bom pai, bom filho, bom amigo, bom trabalhador? Será que eu estou dando a minha melhor parte? E se não tivermos, vamos ser humildes e aceitar o conselho do pai, da mãe, do amigo, da namorada, daí por diante, até do filho. Porque acho que os filhos aprendem, ensina-nos muito, né? Demais. E não confundir também, né? Porque às vezes a gente quer ser um bom pai, uma boa mãe, um bom trabalhador, um bom palestrante, mas pelo orgulho e não pela humildade de querer ajudar, de querer contribuir. Então é aquela mãe que quer ser uma boa mãe para mostrar para a mãe dela que é, né, que sabe cuidar dos netos, né? Eu quero mostrar para minha mãe que eu não estou cometendo os mesmos erros que ela cometeu comigo quando eu era criança. Então meus filhos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí a pessoa cria uma rigidez na educação dos filhos dela, porque ela enfiou na cabeça que ela tem que fazer isso, isso e isso para provar para os pais que ela é uma boa mãe, melhor do que eles foram com ela. Aí é vaidade, não é? É a vaidade, é o orgulho de querer mostrar que é melhor, que não vai errar. Então a gente muitas vezes se pega preso em papéis sociais por puro orgulho. Às vezes acha que é humildade de querer contribuir, né? Mas no fundo é por puro orgulho. Então a gente tem que ter muita sinceridade. Muita sinceridade. E a melhor forma é olhar para dentro. Você está em paz? Ou você faz isso por uma necessidade, uma afobação? Ou você faz isso por amor? É o melhor bússola que a gente tem, melhor mapa que a gente tem para ver aonde que a gente está caminhando. Mas se você permitir só um comentário, é assim, é legal que você falou da paz e é interessante ter uma referência também. Porque às vezes uma pessoa está cometendo algum ato, ela está em paz, mas o ato dela não está fazendo bem. Então, Jesus comenta, né, para os discípulos, né, amai-vos uns aos outros como eu tenho vos amado. Porque às vezes a nossa referência de humildade não é adequada, né? Que nem um assassino, por exemplo. Talvez ele está em paz matando o vizinho dele, né? Estou em paz, não estou com conflito. Bem, né? Estou fazendo bem. Então, com certeza, também tem um lado da referência. Boa colocação. Eu acho muito bom. E o Décio está falando de Jesus, eu me lembrei da passagem que o jovem mancebo chega para Jesus e fala, bom mestre. Ele fala, por que me chamas de bom? Bom só Deus o é, né? Então não significava que Jesus não conhecia a sua grandiosidade, mas ele reconhecia perfeitamente que havia uma trajetória muito grande da criação para o momento em que ele se encontrava e entre o momento em que ele se encontrava até a situação em que é Deus. E, portanto, ele era muito cônscio das coisas, né? É lógico que a gente está ainda no processo de aprendizagem, mas eu acho que isso é muito bom para a gente refletir. Quando alguém está numa situação menos privilegiada que a nossa, que nós já estivemos lá, né? Então, vamos guardar as proporções. E que nós temos muito a progredir de qualquer forma e, portanto, o caminho da humildade é o único. Você acha que alguém sente inveja de você? Aguarde o próximo bloco para entender melhor este triste sentimento. Até lá! Estamos de volta nesse bloco e vamos abordar outro pecado, a inveja, conforme o artigo A Inveja, dissertação por São Luís da Revista Espírita de julho de 1858. Eu acho que é interessante para aquele que nos assiste agora e talvez não tenha muita familiaridade com o Espiritismo, que nós estamos simplificando a descrição, né? Quando nós estamos falando pecados, estamos estudando os pecados, os 7 pecados. Na verdade, nós estamos fazendo alusão a uma denominação que está contida na Bíblia. Estamos falando isso porque o Espiritismo ele não acredita em pecado, no sentido em que a gente costuma atribuir pecado com punição, né, determinação do que vai acontecer com o indivíduo. Nós acreditamos sim em atos adequados e atos não adequados, né? Eu me lembro de uma expositora que eu tinha na evangelização e a gente perguntava, pode fazer tal coisa? Ela falou, mas pode fazer tudo o que você quiser, você pode fazer.
nem tudo te convém. Porque para tudo que você fizer existe uma consequência, e às vezes a consequência você não vai gostar nada dela. Então, quer dizer, é nesse sentido, a gente não está falando, ó, fez tal coisa, então é pecado, está condenado, não é nessa linha de raciocínio, mas apenas uma alusão aí, talvez didática, sobre a questão. Muito bem, esse eu acho que de todos os dramas da humanidade, a questão da inveja é o mais complexo. Porque quando eu falo, nossa, Vitor, nós estávamos brincando, né, no off, como o seu bigode está bonito. É pura inveja. Exatamente. Será que eu estou querendo realmente agradar o Vitor? Será que é inveja? Será que eu estou falando, nossa, que bigode legal, talvez ficasse bom um bigode em mim, mas numa tremenda paz interior? Será que está queimando alguma coisa aqui dentro? Décio, como é que a gente consegue regular esse termômetro da inveja? Eu só fiquei com inveja do Vitor porque você não falou da minha barba, você falou do bigode dele, mas ok. O conceito da inveja é nós olharmos algo em alguém, ou a felicidade de alguém, ou um bem que a pessoa tem e querermos aquele bem para nós. Como você muito bem comentou, a gente precisa tomar cuidado quanto aquilo que nós estamos sentindo é uma admiração, eu admiro aquela pessoa, ou quanto é inveja. Claro, é uma linha muito estreita aí, até o Vitor comentava aqui dos cuidados que a gente tem que ter, a gente não deixar que isso prevaleça. Quando aquele sentimento começar a nos incomodar, vamos parar e vamos refletir, porque o conflito é importante. Nós estávamos comentando aqui, antes do início do programa, desse momento que a gente atravessa da humanidade e tal, e as crises que nós passamos. A crise é bom, porque a gente sai daquela zona de conforto. Então a gente está ali, está no trabalho, tranquilo, fazendo as coisas, tal, não tem nenhum problema. Quando alguém vem mexer, quem mexeu no meu queijo, né? Tem até um livro que fala sobre isso, a gente vai questionar. Quando uma pessoa resolve sair da nossa existência e seguir um outro caminho, por que me deixou, né? E a gente vai ficar com inveja da outra pessoa que está com aquela outra pessoa e esquecemos de dar valor a nós. Às vezes nós nos humilhamos, entre aspas, né? Porque a gente quer a atenção de alguém, quer alguma coisa, um trabalho, nós temos que ter o nosso auto-amor. O quanto daquilo que eu estou desejando da pessoa é uma inveja, é uma admiração ou falta de amor próprio. Eu tenho que ter o meu amor próprio. As oportunidades são dadas para todos, como você comentou dos pecados. A doutrina espírita fala de responsabilidade. Aí você comentava até, fraseando aí Paulo de Tarso, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então Deus dá a oportunidade, nós fazemos aquilo que nós quisermos. Nós temos a referência? Temos, Jesus. Queremos seguir Jesus ou não queremos seguir Jesus? Se não queremos seguir Jesus nessa existência, a exemplo de Públio Lentulus, né, há 2000 anos, ele não quis seguir, não quis, ali ele foi orgulhoso. Quantos séculos se passaram até ele poder ter um novo reencontro com Jesus? E agora o Décio falou isso, realmente eu concordo com ele, mas fiquei mais preocupado ainda, né? Porque será que tem, Vitor, um exercício ou um autoexercício que a gente consiga fazer, ou que o telespectador consiga fazer, para ele avaliar essa questão, né? Eu olho meu vizinho trocou de carro. Isso pode ser um incentivo para mim, falar, que legal, né? Vou trabalhar mais, vou me reorganizar, vou desperdiçar menos dinheiro com pizza, vou guardar um pouquinho e aí eu consigo trocar de carro. Em que momento que eu identifico que isso é uma inveja, vamos dizer assim, nociva, e em que momento que isso não é um incentivo para mim? Puxa, primeiro você falou legal, né? Pô, ele comprou um carro, que ótimo, vou usar isso como incentivo. Esse é uma aspiração a um bem de progresso, é um bem social, e Deus é a fonte do bem, é a fonte do progresso, e Deus está em nós, se manifesta em nós, então é natural que a gente também busque o progresso. Ótimo. Agora, pensa o seguinte, se você pensa assim, relaxa, respira, concentra na tua respiração, já que você me pediu um exercício, concentre-se na tua respiração. E aí começa a perceber o pensamento que surge na tua mente. E perceba, sem julgar, sem se criticar, perceba que tipo de sentimento ele desperta em você. Então, nesse perceber, pensa assim,
Quando você pensa que o teu vizinho comprou um carro, legal, também quero buscar um bem maior na minha vida. Ótimo. Agora, e se vier junto com esse pensamento algo do tipo, ai, preferia que eu tivesse comprado, não ele, viu? Porque eu mereço mais do que ele. Aí já não é mais, aí a gente já cai na inveja. Né? Então, legal, ele conseguiu esse bem, mas puxa, bem que podia ser eu, né, no lugar dele. Então, se você quer que você tenha um bem e o teu vizinho continue com aquele bem, ótimo. Agora, se você prefere que você tenha o bem, e se de preferência que o teu vizinho perca o bem dele para você se sobressair, aí talvez seja uma inveja. Claro que isso não é uma visão psicológica, é mais uma visão prática do cotidiano para a gente ver, né, se a gente está com uma pontinha de inveja ou não. Tá? Então, eu acho que isso se reflete em todos os sentidos. Você estava colocando nos outros blocos a questão, a gente falou da beleza física, você entrou com o lado do conhecimento. Isso se reflete em tudo, né? No conhecimento mesmo. Às vezes a gente não quer que alguém discorde da gente, né? A gente participa de algum centro espírita ou na nossa igreja, enfim, na nossa comunidade, e se alguém discorda da nossa opinião, a gente não aceita. O ser humano, ele ainda tem dificuldade de entender que nós dois podemos, por exemplo, estar aqui conversando, você dar uma opinião e eu falar, olha, eu só discordo um ponto do que você disse. Pronto. Aí a gente deixa de ser espírita, porque a gente discorda. Quando não é bem por aí, eu acho que nós podemos ter vários pontos em comum e discordar de algumas colocações, porque nós somos seres humanos e não existe um ser humano igual ao outro. Então é natural que a gente tenha algum ponto em que a gente discorde com relação ao que eu entendo da doutrina espírita, o que você entende. São pontos, é saudável. Só que a gente não consegue aceitar o discordar, porque a gente já associa isso com algo de violência, algo de intriga. Por quê? É a inveja. Né? Ou talvez aí não seja tanta inveja, talvez seja o orgulho, né? O orgulho. Aí a causa maior de tudo isso que a gente falou nesse programa, que é o egoísmo, né? O culto ao eu, ao ego. Eu acho que esses 7 pecados capitais são 7 questões básicas que podem atrapalhar a nossa paz. Mas é como a gente colocou antes. Se há fumaça, é porque há fogo. Então, se você está em conflito, vamos trabalhar. Porque isso é evolução. Evoluir é você revelar todo o potencial que você tem dentro de você. Agora, esses 7 pecados capitais, se a gente vive em função deles, a gente não mostra esse potencial divino que Jesus falou, vós sois deuses. Mas para que a gente possa manifestar esse potencial divino, a gente tem que o quê? Resolver esses conflitos. É o autoconhecimento. Então, o problema é a gente viver em função deles. Da inveja, da vaidade. Se o Clebson permitir um contraponto, né? Quando você falou da receita, nós podíamos entrar na caridade. Então, se eu estou tendo a inveja, a virtude está associada, da inveja seria a caridade. Então, sermos caridosos com as outras pessoas, sim, mas também conosco. Porque se o sentimento de inveja existe em mim, eu também não vou me quer dizer, não é legal. Mas calma, você detectou a inveja, é o primeiro passo. Eu sou invejoso. Então eu vou assumir, entre aqueles 12 passos, né, do NA, eu vou assumir que eu sou e vou trabalhar a caridade para eu procurar neutralizar a inveja. Perfeito. E essa questão que muita gente fala, não devemos elogiar o outro. Será que isso não é uma pontinha de inveja? Porque assim, se não elogiar os talentos do outro, é bom porque assim também eu não fico por baixo, né? Pode elogiar a mim, né? O outro não. Não pode elogiar, isso é anti-espírita, porque se você elogiar os talentos do outro, você vai estimular a vaidade. Eu acho que não, acho que você vai estimular sim, ele desenvolver cada vez mais os potenciais dele. Acho que existe uma diferença entre bajular e elogiar. É o incentivo, né? Incentivar. E também, se a gente for imaginar que o ser humano nunca vai retroceder na sua evolução, se ele é vaidoso, ele é vaidoso. Você pode elogiar e ele já é vaidoso. Se ele não é vaidoso, ele não é. Então você pode elogiar até cansar, elogiar o Jesus até cansar, ele não saiu do eixo dele, né? E uma outra coisa interessante em relação a vaidade, né? Você falava, e com o que o Vitor falou,
Muitas vezes a gente acha que essas questões da vaidade, da inveja, são questões puramente filosóficas, que o indivíduo está se mudando do ponto de vista filosófico, então ele deve seguir outros rumos. Mas do ponto de vista prático, isso nos traz muito prejuízo, né? Quando o indivíduo tem inveja, ele muito provavelmente não consegue usufruir de felicidade. Porque às vezes, e a gente muitas vezes se pega na vida diária falando, nossa, olha, que carro maravilhoso, eu queria ter esse carro. Mas, poxa, o seu carro é bom, nossa, ele é ótimo, ele me satisfaz, ele me leva para tudo quanto é lugar. Então você é feliz com o que você tem, né? E muitas vezes essa inveja causa uma tormenta que impede o indivíduo de ser feliz. Então, esses problemas, eles extrapolam de muito o campo da filosofia. Ele entra no campo da saúde física mesmo do indivíduo, da saúde mental do indivíduo, do relacionamento positivo da pessoa com as pessoas ao seu redor, da felicidade. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova, ligue para 0800 12 18 38 e ajude a TV Mundo Maior a crescer. Vamos a um breve intervalo e já voltamos, é rapidinho. No bloco anterior, conversamos sobre a inveja, o oposto de uma virtude tão nobre que é a caridade, que é muito fácil de ser feita, embora as pessoas também confundam caridade com a questão de você ter posses materiais para conseguir doá-las para alguém. E a caridade vai muito além disso, aliás, acho que ela começa depois disso, né, Vitor? Como é que é essa questão da caridade, hein? Eu acho que a caridade, ela é um princípio de vida. É uma disposição, é um estado mental e espiritual de como a gente vive. A caridade, ela pode ser muito simples, como você colocou, muito fácil, pelo menos teoricamente. Como? Se eu vou tomar o ônibus, dar bom dia para o motorista, dar bom dia para o cobrador e mais. Se eu perceber que o cobrador, ou acho que hoje em dia não tem mais cobrador, acho que é tudo eletrônico, se eu perceber que o motorista está de cara feia e nem me olha na cara, aí que eu teria, dentro do princípio da caridade, um motivo a mais para dar bom dia para ele. Porque ao invés de eu pensar, tá de cara amarrada, nem olhou na minha cara, parou 1 metro longe onde eu tô, não vou nem dar bom dia. Ao contrário, a caridade faz com que aí sim eu dê bom dia para ele, porque eu percebo que ele está com algum conflito, algum problema, com algum sofrimento interior. Então, deixa eu dar um bom dia, deixa eu dar um sorriso, um afeto através do meu sorriso, através do meu bom dia, para que esse meu afeto, essa minha energia que vai sair do meu chakra cardíaco, possa iluminar, possa energizar esse irmão que está desequilibrado. Então, coisas simples como um bom dia, coisas simples como auxiliar alguém em alguma tarefa básica, tudo isso é a caridade. Você se permitir escutar o que aquela tua vizinha chata, que vive reclamando da vida, tem a dizer, em vez de você fugir, escuta. Escuta, tenta ir no âmago do problema dela, mas escuta, minha amiga, qual é teu problema? Você tem tudo aí na vida, o que é que te faz tão infeliz? E de repente, naquele momento, a tua vizinha chata vai se abrir com você e vai mostrar que por trás das reclamações do tempo, do clima, disso ou daquilo, existe um problema grave na família dela e que ela fica camuflando, colocando essa dor em outras questões. Uhum. Então, talvez nesse momento você pode fazer a caridade e tentar dar uma palavra de amizade, de conforto para aquela pessoa. Então, como você colocou, a caridade ela não precisa ser material, se bem que é muito bom quando a gente pode doar uma cesta básica. Porque hoje em dia muitas pessoas, sempre, né, tem gente necessitada, não é só por causa dessa crise, não. Então é muito bom você poder doar uma cesta básica, você poder fazer o sopão e levar debaixo da ponte com o teu grupo espírita, isso é maravilhoso. Mas a caridade, esse servir ao próximo, que se fala tanto em todas as religiões, e no nosso caso, que estamos tocando no Evangelho, que se fala tanto no Evangelho, não é você se jogar no chão para que o próximo pise em você.
Até porque você não vai ajudar na evolução do próximo, você não vai ajudar na evolução do mundo e você só vai, na verdade, aumentar a tua vaidade de se achar superior. Não, o servir ao próximo, no meu entender, é justamente estar disponível. Estar com aquele espírito aberto. Oi, você chegar, as pessoas elas passam pelos ambientes. A gente passa pela fila do banco, a gente passa pelo supermercado, a gente passa na nossa casa quando a gente chega do trabalho. A gente não chega no ambiente. Passar é você chegar, passar e nem dar bom dia, não marcar a tua presença. A gente poderia fazer o contrário com a caridade. Chegar num ambiente com um sorriso no rosto, estar aberto a olhar nos olhos de cada ser humano que a gente encontra no metrô, no caixa do supermercado. Para mim, essa é a forma mais simples, primordial de fazer a caridade. É estar aberto ao outro. E muito bem, mas é interessante uma outra coisa também. Eu li numa revista de circulação nacional uma reportagem sobre os espíritas, que aliás, muito bem escrita, né? Eu realmente concordei com toda a reportagem, com toda a descrição. E numa altura lá do texto, a jornalista definia o espírita como aquela seita religiosa que pautava a sua ação na caridade, que não existiria então uma aglomeração religiosa espírita se não estivesse pautada na caridade de alguma forma, né? Eu falei, olha, mas ela realmente conseguiu aí a essência da doutrina espírita é a caridade. Tanto é que nós promulgamos a todos os ventos que fora da caridade não há salvação. E para aquele que às vezes chega à religião espírita agora, ou que não tem contato com o espiritismo, isso fica meio nublado para ele, né? Por que não há salvação se eu não praticar a caridade? Qual é a relação da salvação com a caridade, Décio? É interessante isso, e quando a gente pensamos em caridade, nós sempre pensamos em dar algo, alguma coisa a alguém. Recorrendo à doutrina espírita, um dos livros da codificação, o Livro dos Espíritos, há uma questão, que é a 886, que fala assim, a pergunta de Allan Kardec: qual o sentido da palavra caridade e como a entendia Jesus? Os benfeitores respondem através da mediunidade das meninas que participaram da codificação, né? Benevolência para todos, ou seja, querer bem a todas as pessoas, indulgência com as falhas alheias, se eu erro, meu irmão também erra, e perdão das ofensas. E não fala em nenhum momento aí de você dar algo, porque dar algo a alguém, oferecer um prato de comida, é até a nossa obrigação. Porque se não fosse assim, nos países desenvolvidos de primeiro mundo, onde não há, Suíça, como que ia então a doutrina espírita ser aplicada lá? Então é se dar às pessoas. E o contraponto que a gente pode também pensar é que em alguns momentos da nossa existência, nós sabemos que é importante entrar no ponto de ônibus e dar bom dia, mas só que às vezes nós precisamos de um bom dia. Porque às vezes você é espírita, você é religioso, você segue o budismo, o catolicismo, é como se nós tivéssemos a obrigação de sempre estarmos bem. E não estamos. Mesmo Jesus, nos momentos cruciais, ele se recolhia e orava ao Pai e pedia que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, em alguns momentos da nossa existência, nós passamos por dificuldades e também precisamos de atenção, precisamos de carinho. Não somos super-heróis, os nossos pais também. Nós temos a visão que o nosso pai tem que cuidar da gente, a nossa mãe tem que cuidar da gente. A mãe nunca fica doente, né? Mas ela também precisa de, oi mãe, como a senhora está? Está tudo bem? Não passar pelas pessoas, mas estar com as pessoas, nós também queremos isso. E os dois exemplos que nós temos de humildade na humanidade e do egoísmo, Pilatos foi egoísta, porque ele sabia quem estava à frente dele, porque a sua esposa já tinha revelado para ele através de um sonho, e Jesus foi humilde. Não que ele aceitou tudo o que foi imposto para ele, mas ele tinha consciência. Quando ele pergunta, o que dizem os homens, quem é o Filho do Homem? Jesus sabia quem ele era. Eu sou o bom pastor, eu vim trazer, redimir os pecados do mundo. Jesus sabia quem ele era, mas as pessoas não sabiam quem Jesus era. Mesmo assim, ele foi humilde e aceitou a companhia de todos. Eu acho esse exemplo bem interessante. E a prática da caridade é isso mesmo, né? É a questão de você fazer o que deve ser feito e não necessariamente o que você quer fazer, né?
O que nós queremos colocar com isso? Às vezes você tem um irmão e ele vamos inventar um exemplo aqui, ele está sempre pedindo dinheiro emprestado para você. Então, emprestar o dinheiro talvez seja a parte mais fácil. É verdade. Conversar com ele, por que ele não tem controle financeiro, seja a parte mais difícil. E talvez, né, nós não temos a verdade, mas talvez justamente ensiná-lo a se controlar financeiramente seja o mais difícil. Às vezes dizer não também é caridade. Jesus expulsou, a gente costuma ter aquela visão um tanto mitológica, às vezes, de Jesus, mas o Jesus histórico foi lá e expulsou numa atitude espiritual e também política os vendilhões do templo. Então, às vezes o não, às vezes você ter uma atitude mais firme, não quer dizer que você está sendo violento ou faltando com a caridade, mas a energia às vezes é importante. É que a questão é que quando fala-se da gente olhar para o outro, dar afeto para o outro, é que às vezes a gente fica tão preso naquele nosso sofrimento, que às vezes saindo um pouco do nosso sofrimento e olhando para a dor alheia, a gente acaba tendo um bálsamo. Às vezes o estender a mão ao próximo, nessa troca de afeto, a gente sai muito melhor do que a gente estava antes de supostamente fazermos a caridade. Então, às vezes a gente acha que fazer a caridade é ser bonzinho com os outros, né? Quando na verdade, num ato de caridade, a gente está entrando num estado de paz interior, de sai aquele sofrimento, nem que seja momentâneo, né? É que eu acho que a caridade, quando a gente tiver a caridade como uma atitude natural, a gente vai ser um Buda, um iluminado ou um Cristo, né? Ou seja, aquela pessoa bem resolvida. Aquela pessoa que é bem resolvida, que não tem conflito nenhum, que é um Cristo, que é um grande mestre iluminado, ele tem a caridade como algo natural. Algo natural. Não existe o vou fazer a caridade. Ele vive a caridade. O programa de hoje se encerra aqui, mas você pode ver essa e outras edições na galeria offline do site da TV Mundo Maior. Eu te vejo no próximo Espírito em Revista. Até lá!